Prepare-se para uma viagem única. Você vai ver o Brasil dos anos 60 de um jeito que nunca viu antes, com imagens raras e momentos históricos que ficaram esquecidos. Tem uma foto especial no final que vai te deixar sem palavras. Então, se você quer descobrir segredos e detalhes raros do Brasil de 60 anos atrás, não perca! Cada foto conta uma história incrível. Vamos começar essa viagem no tempo. A imagem captura um encontro histórico entre o presidente Juscelino Kubitschek e o candidato Jânio Quadros no Palácio da Alvorada. Este momento simboliza uma transição importante na política brasileira, destacando a interação entre duas figuras marcantes dos anos 60, JK, idealizador de Brasília, e Jânio, com sua postura moralista, refletindo as tensões do período. A Praça do Derby, localizada no bairro do Derby, em Recife, Pernambuco, é uma praça histórica e um dos principais pontos urbanos da cidade. Projetada no início do século XX, é conhecida por seu paisagismo assinado por Burle Marx, com áreas verdes, esculturas e traços arquitetônicos clássicos. Cercada por avenidas movimentadas, a praça é um ponto de encontro cultural e de lazer, destacando-se por sua importância histórica e pelo charme de seu design integrado à cidade. A imagem mostra um bonde da linha 94 com destino a Penha, lotado de passageiros durante uma greve de ônibus no Rio de Janeiro, em 1961. Este momento é emblemático na história do transporte público carioca, ressaltando a dependência da população dos bondes em tempos de greve e a resiliência dos trabalhadores para enfrentar as dificuldades no deslocamento pela cidade. A imagem mostra a Avenida Atlântica nos anos 60, uma das avenidas mais famosas do Rio de Janeiro, que margeia a praia de Copacabana. A calçada com o padrão de ondas em preto e branco é uma característica marcante do local. Este cenário evoca uma sensação de nostalgia e reflete a evolução e amadurecimento da cidade ao longo do tempo. A imagem apresenta uma vista aérea do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, por volta de 1960. A área está visivelmente em desenvolvimento, com vastos espaços abertos e vias em construção. À esquerda, a Baía de Guanabara acompanha o cenário em expansão. Ao fundo, destaca-se a densa paisagem urbana, com diversos edifícios. A imagem mostra Valdir Azevedo, um renomado músico brasileiro, tocando um cavaquinho. Ele é conhecido por suas contribuições ao gênero musical choro, com composições famosas como Brasileirinho e Delicado. Valdir Azevedo foi um pioneiro que trouxe o cavaquinho para o centro das atenções na música instrumental brasileira, destacando-se como um dos maiores instrumentistas do país. Ismael Silva, um dos grandes nomes do samba brasileiro. Ele foi um compositor e cantor, conhecido por ser um dos fundadores da primeira escola de samba, a Deixa Falar. Ismael Silva teve uma grande influência no desenvolvimento do samba, introduzindo instrumentos como a cuíca e o surdo e acelerando o ritmo do samba. Sua obra inclui clássicos como Se Você Jurar e Antonico. Heitor dos Prazeres, um renomado compositor, cantor e pintor brasileiro. Ele é conhecido por suas contribuições ao samba e por ser um dos fundadores das primeiras escolas de samba, como a Portela e a Mangueira. Além de sua carreira musical, Heitor dos Prazeres também se destacou como pintor, retratando a vida e a cultura das favelas cariocas em suas obras. Festa de lançamento do Aero Willis 2600, com a participação de Pelé, Miss Brasil Maria Olívia Rebouças e do pugilista Éder Joffre, 29 de outubro de 1962. O Aero Willis 2600 teve um impacto significativo no mercado automobilístico brasileiro dos anos 1960. Lançado em 1963, ele foi um dos primeiros carros de luxo produzidos no Brasil, destacando-se por seu motor de 6 cilindros e design robusto. A Praça Mauá, no Rio de Janeiro, é um lugar repleto de história. Nesta fotografia em preto e branco dos anos 60, vemos uma cena urbana vibrante, com o edifício À Noite em destaque, imponente em sua arquitetura marcante.
Ao centro, uma rotatória com um monumento é cercada por prédios modernos e antigos, revelando o desenvolvimento acelerado da cidade. Roberto Carlos foi uma figura central no movimento da Jovem Guarda, um fenômeno cultural brasileiro que surgiu na década de 1960. Junto com Erasmo Carlos e Vanderleia, ele liderou esse movimento que foi inspirado pelo rock and roll e pelo soul, com influências de artistas como Elvis Presley e os Beatles. Jean-Paul Belmondo, ícone da Nouvelle Vague, marcou o cinema francês com seu estilo audacioso. Em O Homem do Rio, 1964, ele fez acrobacias em Brasília sem dublês, mostrando seu talento físico. Lançado ao estrelato em Acossado, 1960, Belmondo eternizou personagens destemidos e inspirou diretores como Steven Spielberg. A imagem mostra uma cena dos anos 1960, na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Em preto e branco, destaca-se um ônibus da linha 64 e um carro antigo em primeiro plano. Duas mulheres e uma criança estão na calçada, observando o movimento urbano. A arquitetura ao fundo e o estilo dos veículos refletem o cotidiano e o charme da cidade nessa época. A imagem mostra um jogo histórico de rugby entre Brasil e Chile, que empataram por 16-16, marcado com as primeiras expulsões na América do Sul. Luiz Bush e armas. O Brasil teve seu melhor desempenho com tentativas de Bush, Franklin e Paulson, além de pontos de Truscott. O Chile marcou com Mingo, Martínez, Velasco e Barrios. O terceiro campeonato sul-americano foi disputado em São Paulo, tendo a Argentina como campeã. A imagem mostra uma cena movimentada de rua no Rio de Janeiro, em julho de 1964. O ponto focal é um ônibus da linha 207, que faz o trajeto entre Lapa e Praça da Bandeira. O ônibus é um modelo Mercedes-Benz. A cena captura um momento da vida urbana cotidiana no Rio de Janeiro de meados do século XX, proporcionando um vislumbre das atividades de transporte e comerciais da época. KG Porsche, que participou das 1000 milhas de Interlagos, São Paulo, novembro de 1966. As 1000 milhas de Interlagos de 1966 foi uma edição marcante dessa tradicional prova automobilística brasileira. Realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a corrida é conhecida por sua longa duração e resistência, cobrindo uma distância de aproximadamente 1.609 quilômetros, ou 1000 milhas. A prova de 1966 foi organizada pelo Centauro Motor Club e promovida pela Rádio Pan-Americana. Na imagem temos a vista aérea da cidade universitária do Rio de Janeiro, dezembro de 1968. A UFRJ se destaca como uma das maiores e mais produtivas universidades do Brasil, oferecendo um trabalho de excelência na educação pública superior, abrangendo ensino, pesquisa e extensão. A instituição tem como uma de suas missões a valorização das diversas formas de conhecimento e expressão, além de contribuir para a superação das desigualdades sociais e regionais. A imagem mostra o ex-presidente General Costa e Silva recebendo uma vacina contra a varíola em 1967. A campanha de vacinação contra a varíola foi um marco importante na saúde pública e a participação de figuras públicas como Costa e Silva ajudou a promover a adesão da população à vacinação. Esta imagem retrata um momento histórico relacionado à campanha de vacinação contra a varíola. Fascinante, não é? A foto de setembro de 1967 mostra a construção do Viaduto dos Marinheiros, que liga a Avenida Francisco Bicalho à Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. O viaduto está parcialmente concluído, com uma parte pavimentada e outra ainda em construção. Essa imagem é relevante por registrar o avanço da infraestrutura urbana carioca nos anos 1960.
A imagem mostra uma multidão reunida em frente ao Teatro José de Alencar, em Fortaleza, para a visita do presidente Juscelino Kubitschek em 6 de janeiro de 1961. A cena destaca a beleza arquitetônica do teatro e o entusiasmo do público em um momento histórico brasileiro. Na imagem, a Rua Felisberto Soares com a Igreja Matriz de Canela, também conhecida como Catedral de Pedra, em junho de 1966. Construída em estilo gótico, na foto, ainda não é possível observar a torre da igreja, com 65 metros e 12 sinos que seria erguida nos anos seguintes. Em 21 de outubro de 1967, durante o terceiro Festival de Música Popular Brasileira, Sérgio Ricardo quebrou e lançou seu violão em direção ao público ao ser vaiado enquanto tocava Beto Bom de Bola. O gesto marcou sua carreira e se tornou um momento icônico na história da música brasileira. A imagem, de fevereiro de 1966, mostra o trânsito movimentado de Copacabana, Rio de Janeiro. Em primeiro plano, um DKWV Mag, com vários passageiros, divide a rua com uma lambreta ao seu lado. Ao fundo, edifícios, árvores e outros veículos estacionados compõem a cena que retrata a dinâmica das ruas cariocas nos anos 1960. Na imagem, Liselott Herschel Ornelas, junho de 1966. Liselott Herschel Ornelas nasceu em Florianópolis, em 23 de setembro de 1917. Formou-se enfermeira na Escola de Enfermagem Ana Neri. Nos anos 1960, Liselott elaborou um programa alimentar pioneiro no Brasil, voltado a fornecer alimentação adequada a crianças desnutridas. Praia de Boa Viagem em Recife, Pernambuco, 1966. É a praia urbana mais famosa da cidade do Recife. Com aproximadamente 8 quilômetros de extensão, está situada no bairro homônimo, zona sul da capital pernambucana. No século XVII, a povoação da Boa Viagem servia de ponto de descanso dos viajantes até a chegada dos edifícios nas décadas de 1940 e 1950. A imagem de 18 de agosto de 1967 mostra Clodovil Hernandes ajustando o vestido de uma modelo. Ele veste uma camisa clara e a modelo um vestido texturizado branco com mangas curtas, botões duplos e chapéu de aba larga. Ao fundo, uma parede de tijolos reforça o estilo da época, capturando o olhar atento e detalhista de Clodovil no cenário da moda. A imagem mostra o evento de celebração do 45º aniversário da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, uma organização fundada em 1922 por Berta Lutz e outras líderes feministas. A FBPF foi crucial na luta pelos direitos civis e políticos das mulheres no Brasil, incluindo a conquista do voto feminino fascinante, não é? A imagem é uma fotografia tirada na Churrascaria Tijucana, no Rio de Janeiro, em 1968. Ela mostra um grupo de pessoas, incluindo Djalma Santos, Clementina de Jesus, João Avelange, Sentado e Pixinguinha. Pixinguinha compôs música popular, principalmente dentro do gênero musical conhecido como choro. Ele compôs dezenas de choros, incluindo algumas das obras mais conhecidas do gênero, como Carinhoso. Porto Velho, Rondônia, 1965. A imagem mostra o navio paraense de linha, de nome Leopoldo Pérez, ancorado no porto de Porto Velho. A presença do navio Leopoldo Pérez indica a importância do transporte fluvial na conexão de diferentes partes da região amazônica. A imagem é historicamente significativa, pois oferece um vislumbre da infraestrutura e da vida cotidiana de Porto Velho em meados do século XX. A imagem mostra as ruas do Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 1969, durante a celebração do Réveillon. A rua está cheia de carros antigos e as árvores e arredores estão decorados com serpentinas e confetes, criando uma atmosfera festiva. A imagem mostra a Avenida Nossa Senhora de Copacabana em dezembro de 1969.
A rua está movimentada com tráfego, incluindo ônibus, carros e caminhões. A avenida está decorada com grandes enfeites de Natal, pendurados acima da rua, criando uma atmosfera festiva. A imagem mostra uma vista aérea do prédio da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, localizado na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Este edifício foi demolido em 1975. A foto foi tirada em novembro de 1969. A imagem mostra Ziraldo Alves em sua casa brincando com seu filho. Ziraldo Alves Pinto foi um cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista, advogado e jornalista brasileiro. Foi o criador de personagens famosos, como o Menino Maluquinho, e foi um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis de seu tempo. Transito no Rio de Janeiro em 1968. O sistema de ônibus elétrico da CTC, Companhia de Transportes Coletivos, do Rio de Janeiro, funcionou nas décadas de 1960. A frota da CTC era composta por 198 veículos patrimoniais, incluindo 110 trólebus na Zona Sul e 50 trólebus na Zona Norte. Rio de Janeiro, Terminal Erasmo Braga, 1962. Ônibus monobloco, O321 da Mercedes-Benz, ligando o Castelo ao Leme, pois o ônibus, que estava recebendo passageiros em embarque, está sem a capelinha, como se chama a plaqueta colocada sobre a dianteira do ônibus, geralmente mostrando o número da linha. Essas fotos são verdadeiras janelas para o passado, trazendo à tona momentos e histórias que moldaram quem somos hoje. Obrigado por embarcar nessa viagem no tempo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para ver mais conteúdo como este. Até a próxima!